só para a gente não perder tempo, porque é muito assunto para pouco tempo, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Virgínia Machado Pereira, sou advogada e tenho um canal no YouTube chamado Programa Viva a Vida com Virgínia Machado. Tem que colocar tudo para poder chegar no canal, porque Viva a Vida tem um monte, Vida tem um monte. Então, Viva a Vida, Virgínia Machado, vocês vão ver entrevistas com muitos profissionais. E eu fiz alguma coisa aqui. Eu não sei como é que passa. Eu passo. Ah, por favor. Obrigada. Vamos lá. Aqui. Então, diretivas antecipadas de vontade são documentos que têm manifestação de vontade que são direcionadas para onde? Para questões de saúde. E que servem quando? Quando o paciente não tem condições de manifestar a sua vontade. Mas é de forma ampla. Vocês vão ver que dentro das diretivas antecipadas de vontade, nós vamos ter um mandato duradouro, que é a procuração para cuidados de saúde. Nós vamos ter o testamento vital. Nós vamos ter plano de parto, por exemplo. E vamos ter aí as diretivas antecipadas psiquiátricas e outras, tá? O documento que trata de manifestações de vontade exclusivamente para fim de vida se chama testamento vital. Então, o testamento vital é uma espécie de diretiva antecipada de vontade. Isso é muito importante que vocês entendam, porque internacionalmente, se vocês forem para outros países e tomarem um pelo outro, vocês vão falar em línguas diferentes com as pessoas. O Conselho Federal de Medicina acaba tomando o testamento vital, chamando de diretiva antecipada de vontade. Ou seja, toma a espécie, né, por gênero, o gênero pela espécie. E isso está errado, a gente vai ver mais para frente. Por favor. Então, o testamento vital, reforçando, é o documento em que o paciente define os cuidados, tratamentos e procedimentos médicos que deseja ou não para si mesmo, aplicados a questões de fim de vida. O mandato duradouro é quando esse paciente deixa um procurador para responder por ele dentro daquilo que ele quer, não o que o procurador acha melhor, mas o que o paciente acharia melhor se ele pudesse decidir, se ele pudesse manifestar a sua vontade. Então, geralmente, uma pessoa de muita confiança, existem alguns critérios que a gente orienta a pessoa para estar escolhendo o seu procurador para cuidados de saúde. As diretivas antecipadas no mundo. Estados Unidos foi quem aqui gestou as diretivas antecipadas de vontade, e lá tem uma lei desde 1991 que identifica e organiza toda a questão das diretivas. Aí nós temos Porto Rico em 2001, México em 2008, tudo isso quando nasceram as leis que tratam desse assunto. Argentina em 2009, Uruguai em 2009. Aí nós vamos ter Inglaterra 2009, Espanha 2002, Portugal agora 2012, Alemanha 2009, França 2016, por incrível que pareça, Austrália em 1995. No Brasil, quando que foi editada a lei sobre diretivas antecipadas de vontade? Nunca. Não temos. Não temos lei no Brasil que trate e que organize e normatize as diretivas antecipadas de vontade. O que nós temos é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 1995, ela é de dezembro de 2012, e ela diz então o seguinte, que essa resolução vem para definir diretivas antecipadas de vontade
como conjunto de desejos prévia e expressamente manifestados pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade. E aí nós temos um conceito de Thompson dizendo o seguinte, que diretivas antecipadas são instruções escritas que o paciente prepara para ajudar a guiar seu cuidado médico. São aplicadas a situações específicas, como uma doença terminal ou um dano irreversível. As diretivas antecipadas produzem efeito quando o médico determina que o paciente não é mais capaz de decidir acerca de seus cuidados médicos. Olha para vocês verem como é que acaba direcionando para fim de vida. E não é esse o conceito de diretiva antecipada de vontade. Esse é o conceito de testamento vital. Mas vamos lá. Aí tem o artigo 2º. Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se ou de expressar de maneira livre e independente suas vontades, o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade. Parágrafo 1º, 2º e 3º. Caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas informações serão levadas em consideração pelo médico. Veja bem, não existe obrigatoriedade, serão levadas em consideração. O médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade do paciente ou representante que em sua análise estiver em desacordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética Médica. Uma das coisas que a gente vai ver é o impedimento legal e ético da eutanásia, por exemplo. As diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares. Mandou bem, né? Porque a gente sabe que os familiares muitas vezes são o maior problema do médico. Aí nós temos, acho que eu voltei, o parágrafo 4 e 5º, o médico registrará no prontuário as diretivas antecipadas de vontade que lhes foram diretamente comunicadas pelo paciente. Muitas vezes o paciente ainda está lúcido, orientado, e ele expressa as suas diretivas. Então, se ele expressa, o médico tem a obrigação de colocar em prontuário, e o prontuário ali tem fé pública, ok? Não sendo conhecidas as diretivas antecipadas de vontade do paciente, nem havendo representante designado, familiares disponíveis ou falta de consenso entre estes, que realmente é o que acontece muito, o médico recorrerá ao comitê de bioética da instituição, caso exista, ou à comissão de ética do hospital, ou ao Conselho Regional Federal de Medicina, para decidir os conflitos éticos quando entender esta medida necessária e conveniente. Nós, advogados, nós orientamos o médico a fazer isso sempre. Então, tem discussão na família, não tem diretiva antecipada de vontade, ou tem, e o médico, por objeção de consciência, de repente, não quer seguir. Então, nós orientamos sempre a não tomar decisão sozinho, sempre buscar o comitê de ética. Agora vem a resolução de 2019, agora de julho, que é 2232, que trata justamente da objeção de consciência. Então, fala o seguinte, que a regra que entra, isso são palavras do relator, e eu transcrevi para vocês para ser mais rápido, porque são 15 artigos, não é pequenininha como a 1995. Então, ele fala que a regra que entra em vigor de imediato estabelece normas éticas para a recusa terapêutica por pacientes e objeção de consciência na relação médico-paciente, ou seja, quando existe um conflito entre o paciente e o que o médico deseja. Segundo explica o relator, o direito à recusa terapêutica deve ser respeitado pelo médico, desde que ele informe ao paciente os riscos e as consequências previsíveis da sua decisão, não podendo propor outro tratamento disponível. Aliás, podendo propor. Não tipifica infração ética, olha, prestem bem atenção nisso, não tipifica infração ética de qualquer natureza, inclusive omissiva, o acolhimento pelo médico da recusa terapêutica prestada na forma prevista nesta resolução. Tampouco caracteriza
caracteriza a omissão de socorro prevista no Código Penal. O contrário, o tratamento forçado poderia caracterizar crime. Isso são palavras do relator. Em alguns casos, no entanto, a recusa terapêutica não deve ser aceita pelo médico quando houver caracterização de abuso de direito. Um exemplo para vocês são as doenças transmissíveis. Esse vídeo, na verdade, eu vou passar para vocês se der tempo, tá bom? É um vídeo que é uma gracinha, explica muito bem o que a gente está conversando, talvez alguns já conheçam, mas se der tempo a gente passa. Vamos falar um pouquinho do conceito, de alguns conceitos básicos. Distanásia. Talvez todos já conheçam, talvez não. A distanásia seria a agonia prolongada, a morte com sofrimento físico ou psicológico do indivíduo lúcido. Isso é um conceito de 1904, de Morache, na França. E a etimologia diz o seguinte: Thanatos é o deus da morte grego, e diz, é uma disjunção que fala não. Então seria não à morte. No conceito contemporâneo, seria o prolongamento artificial da quantidade de vida. E aí nós temos que fazer uma pausa. O que é vida? Nós decidimos, assim, dentro do curso que eu fiz, a professora doutora Luciana Dalta, ela explica que vida, então, poderia ter dois conceitos dentro dessa questão. Vida biológica e vida biográfica. A vida biológica é o nosso corpo. A vida biográfica é dentro daquilo que a pessoa se conhece por si mesma, dentro da sua sociedade, dentro daquilo que ela deseja para si, dentro da sua autonomia e como sujeito de direitos. Alguns sinônimos contemporâneos da distanásia são obstinação terapêutica, futilidade terapêutica, esforço terapêutico e utilização de tratamentos extraordinários. O Código de Ética Médica fala o que sobre distanásia? Vamos lá. Diz que é vedado ao médico, artigo 41, abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Nós estamos falando do que aqui? Nós estamos falando de eutanásia. É uma infração legal e ética. Então a pessoa responde criminalmente e responde também perante o seu conselho. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal. O que está dizendo aqui? Que é infração ética a distanásia. Que é infração ética a obstinação terapêutica. E o porém, tem lá na sua resolução 066 de 2013, é necessário que o enfermeiro e a equipe conheçam o conceito de eutanásia para não cometer essa infração ética legal e não contribuir para a sua prática. Entretanto, é importante participar da discussão com outros profissionais da equipe de saúde, afastando-se da prática da distanásia em busca da ortotanásia. E a eutanásia, etimologicamente, quer dizer boa morte, né? Lógico que a nossa sociedade, aqui no Brasil, nós rechaçamos essa questão, né? É social e moralmente rechaçada. Mas a Maria Elisa Vilas Boas fala que ao longo do tempo consagrou-se o uso do termo para indicar a morte provocada, antecipada, por compaixão, diante do sofrimento daquele que se encontra irremediavelmente enfermo e fadado a um fim lento e doloroso. E Francis Bacon, lá no século XVII, o mesmo que falou que conhecimento é poder, né? Também essa frase é dele, fala que a ação do médico que fornece ao doente, quando já não há mais esperança, uma morte doce
e pacífica. Esses seriam os conceitos de eutanásia que a gente trouxe aqui. A eutanásia no mundo. Na Holanda, em Luxemburgo e na Bélgica já existe lei autorizando a distanásia. Na Colômbia e no Canadá não tem lei autorizando, mas tem jurisprudência da Suprema Corte autorizando a eutanásia. E o Uruguai, desde 1934, não existe qualquer controvérsia e autoriza a eutanásia. No Brasil, o Código de Ética diz que é infração ética, no artigo 41, e o Código Penal brasileiro também fala que a questão seria homicídio, seria como matar alguém. E um caso de diminuição de pena apenas, né? Que seria se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violência da emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, aí pode ter a sua pena reduzida. Suicídio assistido. Não sei se vocês já conheceram, já ouviram falar. Suicídio assistido não é aquele que alguém fica assistindo. Na verdade, suicídio assistido é aquele que é auxiliado por uma terceira pessoa. E trata-se do autoextermínio do portador de doença grave e incurável, auxiliado por um terceiro, normalmente profissional de saúde. Não é tratado de forma explícita pelos códigos deontológicos nem pela legislação vigente aqui no Brasil. Ele é autorizado na Holanda, em Luxemburgo, na Bélgica, na Alemanha e na Suíça. Na Suíça, inclusive, existem algumas organizações que cuidam do suicídio assistido, que é a Dignitas e a Circle Life Circle, desculpa. E lá existe o que nós chamamos de turismo para a morte. Então, eles autorizam que estrangeiros se dirijam até lá e, se estiverem dentro das normas dessas organizações que lá existem, a pessoa pode cometer o suicídio auxiliado por médicos dessas organizações. Existe uma série de protocolos, não é tão simples, não é porque a pessoa quer, não é, entendeu? Então, se houvesse mais tempo, nós conversaríamos sobre isso. A ortoeutanásia, que substitui, na verdade, o conceito de eutanásia, e é tida hoje como morte no tempo certo, e tem íntima relação com os cuidados paliativos. A resolução do CFM de 1805 fala que é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave ou incurável, respeitada a vontade da pessoa e do seu representante legal. Olha só, a ortoeutanásia, ela é permitida, né, e é incentivada, inclusive. E dizendo que o doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os seus sintomas de sofrimento, assegurada assistência de conforto físico, psíquico, social e espiritual. A mistanásia é o que a gente vê todo dia acontecendo nos hospitais públicos. A terapêutica quer dizer cura, mas aí a gente tem que ver até quando essa cura ela é necessária, ela é importante, ela realmente existe, né? Então a gente tem que sempre perguntar se existe evidência científica de que aquele tratamento, por exemplo, extraordinário, é benéfico para o paciente, se prolonga a vida biológica, mas também prolonga a vida biográfica, e se o paciente terá qualidade de vida. Essas perguntas têm que ser direcionadas ao paciente enquanto sujeito de direitos, enquanto detento de dignidade que precisa ser respeitada. É benéfico destinar a terapêutica para esse paciente especificamente? Essa pergunta deve permear toda a discussão sobre fim de vida. Existe benefício real para ele, não para a família, não para o hospital, não para o plano médico, para ele. E aí nós precisamos lembrar que o evento morte é um evento natural, que todos nós vamos morrer, só que nós podemos então encarar a morte de uma forma que seja mais respeitada e que tenha sua dignidade, na verdade, preservada. Testamento vital é onde o paciente deixa escrito
que se recusa a ser submetida a qualquer tipo de cuidado, tratamento e procedimento extraordinário ou fútil, caso seja diagnosticado com uma patologia grave, incurável e ou terminal, sem possibilidade terapêutica, exemplos, estado vegetativo persistente, demências avançadas, doenças degenerativas avançadas, com perda de cognição e funções fisiológicas, doenças crônicas em estágio avançado. E pode especificar o que entende como tratamentos extraordinários ou fúteis, sendo todos aqueles que visam apenas prolongar a vida biológica sem trazer resultado de cura ou de qualidade de vida biográfica. O que o paciente pode se recusar? O que ele pode deixar escrito para quando ele não tiver condições de expressar a sua vontade? Ele pode se recusar à reanimação cardiorrespiratória, ser internado na UTI, ser submetido à traqueostomia, ser submetido a cirurgias que não servirão para dar conforto ou aliviar a dor, ser submetido a exames invasivos, a tomar antibióticos, alimentação via parenteral, ser submetido a tratamentos substitutivos das funções orgânicas, como a ventilação mecânica, hemodiálise, sustentação da pressão arterial, realizar quimioterapia ou radioterapia quando a finalidade desses procedimentos for apenas o prolongamento da vida biológica, outros tratamentos ou procedimentos que tenham o condão de apenas prolongar a vida biológica. Veja bem, o que ele deseja é que sejam tomadas todas as medidas voltadas para o alívio do sofrimento, seja ele físico ou mental, com uso de opioides e medicações para náuseas, mesmo que isso implique em um risco de antecipar o fim da vida. E, em caso de sintoma intratável, dor insuportável e sofrimento refratário a medidas instituídas pela equipe assistente, ele deseja ser sedado. Olha só, recusas e pedidos. Qual o momento de fazer? Não é quando ele está sendo internado. É quando ele tem condições de expressar a sua vontade de forma consciente. Ele tem que estar consciente. Então, o testamento vital é um negócio jurídico que exige, dentro da lei, objeto lícito, sujeito capaz e forma não prescrita ou defesa em lei. Então, pode ser revogado ou modificado a qualquer momento e não tem forma. Aqui no Brasil não tem lei, então não tem forma. Pode ser particular, pode ser público, pode ser por escritura pública, pode ser com testemunha, sem testemunha, com firma reconhecida ou não. O que é que nós, advogados, sempre orientamos? Já que não tem lei, vamos tomar o máximo de cuidado possível. Vamos fazer por escritura pública, porque o escrevente notarial ele tem fé pública, vai poder atestar que você está em condições mentais aptas a declinar ali os seus desejos e vai ser entregue para a família, vai ser... Porque o médico, como a gente não tem lei, não tem nenhum sistema de identificação desse documento ainda no Brasil, como em outros países já existem, então o médico não sabe que o paciente tem um testamento vital. A família é que vai ter que levar para ele. E no testamento pode ser indicado pelo menos 2 ou 3 procuradores que vão ficar com uma cópia disso. Havendo necessidade, um deles poderá levar, então, à equipe médica todas as vontades do paciente, se ele não estiver consciente. Gente, muito obrigada. Pena que foi tão pouco tempo, a gente tinha muito mais para falar, mas valeu. Obrigada. E pela acolhida, inclusive, que vocês tiverem qualquer... tinha alguns casos para a gente conversar, vocês podem deixar... Ah, é? Então tá bom. Vocês querem fazer perguntas? Pois não. Certo. Veja bem, pode ser colocado no testamento vital que a pessoa quer doar os seus órgãos e quais órgãos. Porém, nós temos no Brasil uma lei de doação de órgãos, onde diz que quem decide é a família. Então, na verdade, no testamento vital vai ficar ali o desejo do paciente, mas pela lei, quem decide é a família. Pois não. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta em tema 2, na verdade, doença psiquiátrica. Hoje a gente faz o diagnóstico cada vez mais recente. Eu sei que isso é um
a fazer o testamento vital. Outros não. A primeira pergunta é essa, qual a sua opinião sobre isso? Outra é sobre procuração de saúde. Tá? Existe até algumas recomendações até que não seja um familiar, que seja o seu procurador, na verdade. Mas existe um questionamento sobre se o médico pode ser seu procurador. Porque alguns defendem que existe um conflito de interesse de o médico assumir essa posição sendo o médico do paciente. Eu queria saber a sua opinião sobre esses dois assuntos. A última pergunta, nós sempre recomendamos que não seja o médico assistente. Porque quando você vai fazer um testamento vital, normalmente se procura um advogado e um médico assistente para definir aquelas questões que são listas à situação do paciente. Então, nós recomendamos que realmente não seja o médico assistente, porque pode haver conflito de interesse, tá? Mas nada impede. Nós, como eu disse, não tem lei nesse país que fala sobre testamento vital, então nada impede. Com relação à primeira pergunta do procurador, nós orientamos que não seja alguém ligado à família e que sejam geralmente em número de 3 de forma subsidiária e que sigam alguns critérios. Pessoas que, por exemplo, não vão morrer antes do paciente, pessoas que tenham condições, sejam maiores, né, sejam capazes. Então, alguns critérios, ele realmente vai ter condições de lutar pelo desejo do paciente, às vezes até contra a equipe de saúde. Então, todos esses questionamentos têm que ser feitos na hora de se escolher pelo menos 3 procuradores. Às vezes a pessoa não tem um, quando não tem nenhum. Mas, se tiver, aí quando é testamento vital e inclui ali a procuração para cuidados de saúde, nós chamamos de diretiva antecipada de vontade. Tá bom? E a primeira pergunta... Doença psiquiátrica. Hoje em dia, realmente, os diagnósticos estão cada vez mais recentes. Eu, como operadora do direito, buscaria um laudo de capacidade psiquiátrica, para que ele possa, até por escritura pública, apresentar para o escrivão notarial e que possa atestar a capacidade mental, psíquica desse paciente para externar a vontade que deseja. Então, sempre com um laudo. Tem profissional de saúde que, mesmo não sendo doença psiquiátrica, busca um laudo para atestar que a pessoa tem condições que ela está decidindo dentro da sua capacidade completa. Porém, não é necessário. Mas em casos assim de doenças psiquiátricas, sempre. Eu pediria sempre. Alguém mais? Uma pergunta, tem alguém ali que queria perguntar? Pois não. No caso, por exemplo, da instituição que está lá, a família chega com um testamento, mas a instituição fala que não vai receber porque não tem lei para isso. Não tem o quê? Não tem lei, né? Não tem lei. Certo. Certo. Ela não quer receber da família. Certo. Mas nós temos o Conselho, na Resolução 1995 do Conselho Federal de Medicina, nós temos o artigo 41 do Código de Ética. Então, nós temos uma normativa aqui no Brasil, que não é lei, mas que serve de norte. Então, essa equipe de saúde, ela está sujeita fortemente a responder por uma ação de responsabilidade civil. Mas pode se recusar. Lógico, Coisa pode se recusar. e tudo mais, mas o médico pode se Pode, até porque o médico tem o direito à objeção de consciência, como nós vimos na Resolução 2232. Porém, tudo veja bem, tudo tem que ser sopesado. Eu digo que direito é sempre bom senso. Se todo mundo tivesse bom senso, o advogado estava morrendo de fome. Não é verdade? Né? Mas, o que passa do bom senso, é lógico que vai ter um médico assistente, que vai estar ali orientando a família, vai ter às vezes conflito na família que não quer que obedeça o testamento vital do pai e da mãe, irmãos, né, que não se entendem, e por aí vai. Então são N situações que podem ocorrer, mas que a gente tem sempre alguns caminhos dentro do direito, dentro das ciências jurídicas, para estar resolvendo cada um deles. Tá bom? Bom, infelizmente tem alguém, mais um acho que dá. Tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver alguma dúvida,
pode deixar aqui no nosso YouTube, tá? É Programa Viva a Vida Virgínia Machado. E tem também ali o WhatsApp. Pode deixar a dúvida, eu respondo a todos. Todas as dúvidas do YouTube, eu, na medida do possível, eu vou respondendo. Tem inúmeras matérias lá, não falo só sobre testamento vital, falo sobre entrevistas com profissionais das diversas áreas. Tem um programa de televisão que passa no canal 8 da NET, às 21 horas, toda sexta-feira, que se chama Programa Viva a Vida. Tá? Então, convido vocês a conhecerem esse trabalho também e fico disponível a vocês para outras dúvidas sobre esse assunto ou demais dúvidas. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada pelo acolhimento. Eu recomendo o canal da Virgínia, porque são profissionais de várias áreas que realmente esclarecem muitas questões. Os programas são sempre muito bons. Obrigada, viu, Virgínia? Desculpa a correria, eu acho que precisaria de mais tempo, é um tema que as pessoas conhecem um pouco, né? Mas eu acho que, pelo menos de uma maneira geral, deu para todo mundo entender. Deixa eu só recomendar aqui. Gente, o filminho que eu ia passar, se vocês puderem, busquem no YouTube. Chama La Dama e la Muerte. Não precisa traduzir, porque não tem nenhuma palavrinha. Não sei se vocês conhecem. É uma graça de filminho. Demonstra justamente isso que a gente está querendo falar aqui, sobre a autonomia do paciente, o que ele deseja versus a obstinação terapêutica. Tá bom? A Dama e a Morte. A Dama e a Morte. La Dama e la Muerte. Pode colocar a Dama e a Morte, que ele É um filminho até do Antônio Bandeiras, ele que é um dos produtores. Tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada, até a próxima.